Vocês conseguem visualizar aqui a nossa apostila? Sim, Ok. Orçamento empresarial versus orçamento de vendas. Não é a mesma coisa, é diferente. Porém, trazem, né, os mesmos, trazem resultados positivos para a empresa. Ambos trazem resultados positivos. Aí nós vamos dar uma entrada aqui. É importante não confundir orçamento empresarial com orçamento de vendas, pois são duas ferramentas bem diferentes. Enquanto o primeiro é usado para planejar as receitas e despesas de um negócio e tomar decisões financeiras, o segundo é enviado ao cliente como proposta comercial, com todos os detalhes da venda de um produto ou serviço, preço, qualidade, forma de pagamento, etc. Ou seja, o orçamento empresarial é uma ferramenta da gestão financeira interna e o orçamento de vendas é uma ferramenta do comercial. Ambos são essenciais para o sucesso financeiro da empresa, mas têm finalidades distintas. Ou seja, quando a gente fala de orçamento empresarial, nós olhamos dentro do negócio, ou seja, como que está a saúde financeira do meu negócio. Aí, quanto eu estou vendendo, quanto eu estou ganhando, quanto a minha empresa está pagando, quanto a minha empresa está tendo de lucros ou prejuízos. Essa é a parte orçamentária empresarial. E a parte de orçamento de vendas é uma proposta que eu envio para os meus clientes, ou vice-versa. Pode ser uma proposta que eu recebo também de um fornecedor. De repente eu tenho um fornecedor e eu quero uma proposta de um outro fornecedor para ver se é compatível com aquela proposta que eu já tenho daquele fornecedor atual. Aí o que, que eu posso fazer? Eu vou receber, né, um orçamento desse fornecedor para eu analisar se a oferta desse fornecedor está tão boa quanto a oferta que eu já tenho. Então eu também posso receber orçamentos de vendas, né, ou seja, no caso, orçamentos de compra. São bem semelhantes. Agora, a parte orçamentária empresarial é um pouco diferente, né? Eu já olho dentro do meu negócio a saúde financeira dele. Aí nós vamos aqui aprender, né, a fazer um orçamento empresarial. Aqui nós temos uns 8 passos que vai nos ensinar isso. Então, assim, isso aqui são algumas dicas, né? Não serve como regra geral, não é uma regra geral, são apenas uma sugestão. Nós temos muitas outras sugestões de como fazer um orçamento empresarial, mas nós vamos apresentar essa opção para vocês, certo? Elaborar um orçamento empresarial do zero é uma tarefa trabalhosa, mas essencial para planejar suas finanças a cada ano, semestre ou trimestre. Como eu disse a vocês, esse planejamento que a gente faz, essa parte orçamentária, ela pode ser feita trimestral, semestral ou anual. Depende muito aí do tamanho da empresa, a quantidade de produtos que ela vende, né? Se for uma empresa aí muito grande, vende muitos produtos, é viável que se faça trimestral, porque senão a parte orçamentária vai ficar muito grande se você for fazer ela anual, porque a quantidade de dados que você tem é muito grande por conta da quantidade massiva de produtos que você vende. Um grande exemplo aí é a Petrobras, né? Ela faz esse balanço orçamentário aqui trimestral, porque é uma empresa que vende muito. Então ela tem que, cada trimestre ela tem que ter essa parte orçamentária aqui divulgada. Aí nós temos aqui no primeiro passo, comece pelo diagnóstico financeiro. O primeiro passo para elaborar um orçamento empresarial é fazer um diagnóstico geral da situação financeira da empresa. Como eu disse a vocês, nós temos uma empresa, ela possui fluxo de caixa, é importantíssimo para esse tipo de análise, né, que é
o que que entra no fluxo de caixa? Tudo que você vende ali diariamente, né? Todas as contas que você paga. No caso, não só o que você vende, mas todas as contas que você paga. Então, entra o que você vende, o lucro, as contas que você paga e o lucro líquido, que é aquele lucro lá no final do dia que a sua empresa teve, lucro ou prejuízo, né? No final do dia. E nós temos também o balanço patrimonial, que também é de fundamental importância, né? O balanço patrimonial ele abrange todos os departamentos da empresa, aonde entra tudo que a empresa tem, né? De patrimônio, de terreno, de peças, de estoque, tudo entra no balanço patrimonial. Então, no final, eu vou. Geralmente, quando a gente vai fazer uma análise de balanço patrimonial, eu não fico preso a todos os dados que ele me informa. Geralmente, o que eu quero saber dentro de um balanço patrimonial é lucro ou prejuízo, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise desse balanço patrimonial, eu não vou fazer balanço patrimonial, eu vou fazer análise do balanço patrimonial, ele já vai estar pronto. Nós temos aí as pessoas que são responsáveis tanto para fazer o fluxo de caixa quanto o balanço patrimonial. Então, a minha função como gestor é analisar esses dados, né, e saber como que está a minha empresa, como que está a saúde dela, está boa, está ruim, né, está melhorando. Nós tivemos sucesso nos últimos 3 meses, nós melhoramos os nossos lucros nos últimos 6 meses. Como que foi o nosso último ano? Tivemos um lucro aí, no último ano nós tivemos lucro ou nós tivemos prejuízo? Nossa empresa melhorou quantos por cento? 10%, 15%? Né? Estamos paralisados? Aí eu tenho que saber tudo isso. E como saber isso? Olhando no balanço patrimonial. Aí você consegue ter todas essas informações. E você pode fazer, né, um diagnóstico preciso da, da saúde financeira da empresa. Para isso, você pode revisar os relatórios do ano ou últimos 6 meses, os últimos meses, e analisar indicadores de indicadores como volume de vendas, lucros ou prejuízos. Quando a gente consegue, né, fazer uma análise desses relatórios, a gente consegue ter uma visão positiva ou negativa de um negócio. É a partir daí que a gente vai começar a tomar decisões. Decisões para melhorar o meu negócio, né, decisões para melhorar a empresa, ou decisões para fazer novos investimentos, decisões para poder corrigir alguns problemas que possivelmente está trazendo prejuízos para a empresa. Então eu consigo analisar tudo aqui nesses relatórios. Aí nós temos aqui lucros ou prejuízos, custos e despesas, faturamento, gastos com impostos e etc. Então tudo isso eu consigo fazer, né, uma análise nesses relatórios. Também é importante verificar em quais períodos a empresa teve melhor desempenho. É possível sazonalidades, possíveis sazonalidades nas vendas. No final da análise, você deve concluir se a empresa está evoluindo na direção esperada ou se é preciso fazer mudanças no orçamento. Aí, o que acontece? Às vezes eu dou uma paradinha aqui porque eu estou aceitando os alunos que estão entrando na sala, ok? Bom, aí nós vamos fazer essa análise, né? Comece pelo diagnóstico financeiro. Ao analisar o diagnóstico, né, ao analisar os relatórios dos últimos meses ou do último ano, eu consigo ter uma visão. Como que está a empresa? A empresa está indo bem? A empresa ela conseguiu desenvolver, ela conseguiu o último orçamento que foi feito, né, do último ano, nós conseguimos cumprir com as nossas metas, nós conseguimos bater as metas, nós conseguimos sanar os problemas existentes na empresa, nós conseguimos fazer os investimentos propostos do último orçamento. Ah, não conseguimos, né? Nós temos aqui várias partes do orçamento que nós não conseguimos cumprir.
Bom, nós precisamos refazer esse orçamento, nós precisamos colocar novamente essas metas, esses propósitos dentro desse orçamento para a gente consegue fechar, para a gente consegue cumprir. Se a gente vamos trazer isso para a nossa vida pessoal para vocês entenderem melhor. Por exemplo, no ano passado você planejou que nesse ano você compraria uma moto para você andar e ia tirar sua carteira de motorista. Então eu vou tirar minha carteira de motorista e vou comprar uma moto para mim andar. E aí chegou no final do ano, você conseguiu tirar a carteira de habilitação, mas não conseguiu comprar a moto. Às vezes você conseguiu juntar só metade do dinheiro para comprar a moto. E aí acabou o ano, terminou o ano. Aí você vai fazer uma análise do ano, né? Qual que era o seu propósito? Qual que era o seu orçamento? Era tirar a habilitação e comprar a moto, mas você não conseguiu. Você conseguiu tirar a habilitação, mas não conseguiu 100% do valor da moto. Ou seja, no orçamento agora que você vai fazer para o ano que vem, para esse próximo ano que nós estamos entrando, você vai ter que colocar a moto novamente. Aí você já tem uma parte desse dinheiro, mas não tem todo o valor. Então você vai ter que colocar essa moto novamente no seu orçamento e lutar para conseguir comprar essa moto, digamos, em mais 3 meses ou 4 meses. Então, dentro do seu orçamento, você vai destinar a quantidade de meses que você vai precisar para poder pagar o restante dessa moto. Seja 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí você vai trabalhar com o objetivo de concluir, né, o pagamento dessa moto. Então, na verdade, isso é uma parte orçamentária da sua vida, ou seja, você está analisando, né, você está fazendo a análise, né, daquilo que você planejou, né, no ano de 2021. Você planejou no ano de 2021, no início do ano, você planejou tirar a habilitação e comprar a moto. Quando chegou no final do ano, início de 2022, você vai analisar o seu orçamento e você vê que você não conseguiu cumprir com ele. Você vai ter que refazer esse orçamento novamente, colocar novamente essa moto para você concluir esse ano. Aí você estipula de 1 mês, 2 meses, 3 meses para você conseguir alcançar esse objetivo. As empresas não é diferente. As empresas fazem a parte orçamentária e dentro dessa parte orçamentária elas colocam os objetivos que elas desejam, almejam alcançar ao longo do ano e com base nos dados levantados no ano anterior, ou no semestre anterior, ou no trimestre anterior. Então ela faz essa projeção para ela poder alcançar essas metas, esses objetivos, e aí ela trabalha em cima desses objetivos. Então a primeira parte aqui é o diagnóstico financeiro, né? Como que está a minha empresa? Como que está meu negócio? Eu estou conseguindo cumprir? Eu estou conseguindo alcançar os objetivos propostos? Aí você vai fazer essa análise e aí a gente vai para o próximo passo. Defina objetivos para o período. Bom, agora eu fiz um orçamento, né? Eu fiz a parte de análise dos dados, primeiramente a parte de análise. Eu tenho um caixa bom, eu tenho, a minha empresa está vendendo bem, a minha empresa está lucrando. Então agora é a parte, né, dos objetivos futuros. Agora eu vou definir alguns objetivos para um determinado período, seja esse período trimestral, semestral ou anual. Então agora eu vou definir o que eu quero fazer durante esse tempo. Como vimos, o orçamento é um instrumento de planejamento, ou seja, eu preciso planejar o futuro da minha empresa. Toda empresa que planeja o seu futuro, ela consegue crescer. Mas se a empresa não fizer esse planejamento futuro, ela não vai crescer, ela não vai conseguir se manter no mercado. Então hoje nós vivemos um tempo onde a tecnologia ela está avançando de forma muito rápida e a empresa que não se adequa a essas novas tecnologias, elas estão fechando. Não dá para tocar um negócio, né, como tocavam antigamente. Eu simplesmente abro o meu comércio aqui e com uma caderneta eu anoto o que eu compro, o que eu vendo, isso aí já não funciona muito mais, né? Já pensou o cara ficar lá meia hora só esperando o outro anotar na caderneta aquilo que ele está comprando? Ninguém quer esperar, o tempo é dinheiro, então
Nós vivemos num momento em que as pessoas não têm tempo para nada. Não, eu não tenho tempo. Se for para eu ficar aqui no seu supermercado meia hora esperando você anotar as coisas que eu estou comprando aí no seu caderninho, eu estou indo embora, porque eu não tenho esse tempo. Então, tecnologia, não adianta. Temos que implantar as novas tecnologias, né? Vai passando a mercadoria ali no caixa, vai registrando já tudo automático, é tudo muito rápido. Já emite o cupom fiscal ou nota fiscal, dependendo do que o cliente precisa. Então é tudo muito rápido. Bom, vamos definir os objetivos, né, para o período. Como vimos, o orçamento é um instrumento de planejamento e para se planejar você precisa saber onde quer chegar. Por isso, o próximo passo é definir objetivos e metas financeiros do negócio. Por exemplo, reduzir os custos fixos em 20% até o meio do ano. Aumentar o faturamento em 30% no primeiro semestre. Reduzir impostos por meio de um planejamento tributário. Aumentar o lucro bruto em 10% por meio de redução de custos variáveis e renegociação com fornecedores. Investir em um novo produto, serviço, abertura de filial ou tecnologia. Então, aqui são exemplos, né, de alguns objetivos que podem ser estabelecidos dentro de uma empresa. Quando a gente fala de redução de custos fixos em 20% até o meio do ano, qual que é esses custos fixos, né, que a gente tem? Por exemplo, a energia. Energia ele é um custo fixo. Como que eu posso fazer para reduzir energia elétrica? Apagando uma luz, desligando uma máquina quando eu não estou usando ela. Então, desligando alguns aparelhos, né, que fica em home office, porém fica consumindo energia. Então, se eu desligo esses aparelhos, eu consigo reduzir parte da energia que está sendo consumida, que é um custo fixo, né? Ele está ali, não tem como eu fugir desse custo. Então, mas eu posso reduzir e muito ele, né? Eu posso criar uma estratégia de reorganização com as máquinas, com os computadores. Tipo, a gente vai trabalhar com os computadores durante 40 minutos, depois a gente vai desligar tudo. Imagina uma empresa que tem 200 computadores. Vamos trabalhar 40 minutos, vamos fazer todo o serviço que exige fazer na máquina, depois a gente desliga essas máquinas e só vai ligar no dia seguinte. A gente vai conseguir reduzir. Aumentar o faturamento em 30% no primeiro semestre. Como que eu faço para aumentar o meu faturamento? Como que eu faço para aumentar o faturamento da empresa? Eu preciso vender mais. E como que eu vou vender? Buscar novos clientes, prospecção de clientes. Essa palavra tem hora que eu engulo as palavras dela, né? Mas eu preciso buscar novos clientes. Então eu preciso investir em novos clientes. Então onde que eu vou conseguir novos clientes? Aí eu vou ter que investir em quem? Nos meus vendedores. Olha, eu vou implantar uma meta, eu vou investir neles também. Olha, vocês vão ganhar 2% a mais para vocês conseguirem alcançar, tipo, a cada 2 clientes que vocês conseguirem, você vai ganhar 2% sobre o valor da venda que vocês fizerem para esses clientes. Eu vou tentar fazer um investimento nos meus vendedores para motivar eles a buscar novos clientes. Então a gente vai ter que aumentar o faturamento. Como? Vendendo mais. Reduzir os impostos por meio de um planejamento tributário. Isso aqui também é muito importante, essa questão de redução de impostos. A gente pode criar, existe alguns meios, né? Por exemplo, quando você faz investimentos na sociedade, você pode pegar e fazer uma parceria para poder você fazer alguns investimentos na sociedade e reduzir essa taxa de impostos. Existem algumas formas aí e dá para fazer. Aumentar o lucro bruto em 10% por meio de redução de custos. Essa redução de custos, eu posso cortar horas extras,
né? Ah, os funcionários estão fazendo muita hora extra, então vamos cortar essas horas extras, vamos tentar é, trabalhar mais com menos. O que que é trabalhar mais com menos? Vamos tentar capacitar os nossos colaboradores e vamos pegar os melhores, né? E esses melhores vai trabalhar, muitas das vezes, vai executar o serviço ali que 8, 9 pessoas fazia, talvez nós vamos fazer esse serviço com 6 pessoas que estão dispostas a trabalhar, né? Então, a gente pode fazer isso, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais com menos. E acredita, isso é possível. Existem, principalmente se a gente fosse fazer isso aqui em prefeitura, nossa Deus do céu, dava para reduzir 50% do número de funcionários. Né? Empresas privadas dá para reduzir também, mas é mais difícil porque geralmente as pessoas são mais compromissadas na empresa privada do que no serviço público. Não estou generalizando, tá, pessoal? Não é todo mundo, não. A gente sabe que tem muitas pessoas no serviço público que dá o seu melhor e que trabalha muito. Mas, assim, pelo menos uns 50% estão ali mais para receber o seu salário no final do mês. Investir em um novo produto, serviço, abertura de filial ou tecnologia. Então, as empresas também elas podem planejar novos investimentos. Eu posso comprar uma nova empresa em andamento, eu posso abrir uma nova filial, uma nova empresa em um outro lugar. Isso também é investimento. Bom, aqui nós temos ainda, nós vimos aqui então a definição dos objetivos do período. Nós citamos alguns exemplos, eu posso aí citar muitos outros exemplos aqui dentro da empresa, né, como reduzir dentro de uma empresa. Agora, se eu fosse pegar para a nossa vida pessoal aqui, o que que nós podemos fazer para reduzir as nossas despesas diárias para a gente poder fazer algum tipo de negócio bom? Né? O que que eu posso fazer? O que que eu posso reduzir? Isso aqui é uma pergunta de reflexão. Né? O que que você pode fazer? Voltando àquele exemplo lá que eu dei para vocês, eu planejei comprar a minha moto aqui no ano de 2021, tirar minha habilitação. Consegui tirar a habilitação, mas não consegui pagar 100% da moto. Agora eu preciso, no ano de 2022, né, tirar 5 meses para poder pagar essa moto. Então, no meu planejamento de 2022, eu vou terminar de pagar essa moto. O que que eu posso fazer para reduzir as minhas despesas para eu poder conseguir pagar essa moto? Bom, eu posso deixar de comer um chocolate, eu posso deixar de sair, às vezes, 2, 3 finais de semana seguidos, né, para ir para aquela festinha, eu posso deixar de tomar aquela cerveja que muita gente bebe, né? Eu não bebo, tá, pessoal? Eu só bebo coca de vez em quando, né? Direto também não. Eu bebo mais é um suco, eu sou mais fã de suco. Mas a pessoa que bebe, né, cerveja, ele pode deixar de beber a cerveja ali por alguns dias, né, para ele fazer uma economia, para ele poder fazer esse investimento, para ele conseguir realizar esse sonho, né? A pessoa pode deixar, às vezes, de comer aquele lanche ali no trabalho e pode levar o lanche de casa, que sai bem mais barato para ele. Então, muitas coisas que a gente pode fazer para poder economizar, para poder fazer o investimento e realizar aquele sonho. Não adianta a gente, às vezes, você pensar assim, não, mas eu vou continuar com todas as minhas regalias e mesmo assim eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos, comprar minha casa, meu carro. Bom, você pode até conseguir se você ganhar um salário muito alto mesmo. Senão, se for o contrário, você não vai conseguir, né, alcançar esses objetivos. Né? Porque se você não corta em algum lugar, dificilmente você vai conseguir fazer. Né? A gente vê que até as empresas, para elas conseguirem conquistar os seus objetivos, elas precisam gastar menos, né? Precisa cortar despesas, e com a nossa vida pessoal não é diferente. Para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, muitas vezes nós vamos ter que cortar muitas despesas, né, desnecessárias. Tem coisas que a gente passa sem, né, outras não. Por exemplo, o arroz, o feijão, a carne, a verdura, eu não passo sem isso aí, então eu não posso ficar sem. Então eu vou me esforçar para que isso não falte,
né? E as demais coisas que eu posso eliminar, eu vou eliminar durante um tempo, né? Não é por toda a vida, mas durante um tempo que eu preciso fazer esse investimento. Depois que eu concluir o meu investimento, aí sim eu posso voltar a fazer essas coisas que eu fazia antes, ou colocar, né, no meu orçamento algumas coisinhas, algumas festinhas e tal. Mas enquanto eu estiver no meu propósito, eu vou economizar, eu vou evitar gastar para eu cumprir com os meus objetivos. Aí nós temos aqui, faça uma projeção de vendas. A projeção de vendas é uma estimativa de quanto a empresa espera vender em um período futuro. Esse valor é importante para dar início ao planejamento, pois determina uma base financeira para projetar outros elementos como custos, despesas e investimentos. Então, a projeção de vendas, ela é o pilar principal para um novo investimento. Uma empresa, ela sobrevive de quê? De vendas, de produtos ou serviços. Então, a empresa ela vai vender produtos ou então vai vender serviços. E ela tem que planejar, né, essas vendas futuras para ela poder fazer os investimentos futuros. Se a empresa não tem uma boa projeção de venda futura, provavelmente ela não vai ter bons investimentos. Agora, se uma empresa ela já está vendendo bem e ela tem uma projeção de vendas muito boa para o futuro, ela vai expandir, vai crescer e vai ser sucesso. Aí, como que eu posso fazer essa projeção de vendas? Eu posso conseguir novos clientes, eu posso abrir uma nova matriz em um outro local para vender também, eu posso criar novos clientes através de vendas pela internet. Eu não vendo pela internet, então eu vou passar a vender pela internet agora, que eu vou conseguir atingir os meus objetivos. Então, a gente precisa criar, né, um ponto forte aí de vendas para poder alavancar o negócio. Para fazer sua projeção, você deverá considerar todos os canais de venda da sua empresa: loja física, loja online, redes sociais, revendedores, representantes e etc. E todos os produtos e serviços que constam no portfólio. Depois será preciso calcular o volume médio de vendas para cada item e canal, estimado. Depois será preciso calcular o volume médio de vendas para cada item e canal, estimando quanto a empresa deve vender no próximo ano ou qualquer outro período desejado, com base no histórico atual. Bom, então eu vou considerar aqui o que a minha empresa já vendeu e o que a minha empresa vai vender. Mas para ela, digamos que ela vendeu aqui 1 milhão, né? Até aqui ela vendeu 1 milhão. Para ela vender 2 milhões, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer alguma coisa? Se eu continuar trabalhando da mesma forma que eu estou trabalhando, no próximo trimestre, semestre ou ano, eu vou vender 1 milhão do mesmo jeito. Então eu preciso vender mais. Então eu vou ter que criar alguma estratégia de vendas para eu poder vender mais. Eu vou ter que fazer um investimento nos meus colaboradores, no caso da loja física, ou eu vou ter que fazer um investimento nas minhas redes sociais, um investimento maior, né, mais preciso para alcançar mais pessoas, para, no caso, para poder transmitir ou divulgar a minha empresa, para que eu possa alcançar novos clientes, para que eu possa fazer um número de venda maior para alcançar os 2 milhões. Então eu preciso fazer alguma coisa. É como eu disse a vocês, aí você está trabalhando, né, você trabalha pela manhã, só um exemplo. E aí você quer cumprir com um objetivo seu aí, financeiro. Eu quero pagar a minha moto. Eu quero pagar essa moto aqui em 5 meses, mas trabalhando só pela manhã eu não vou conseguir. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar conseguir um serviço para eu trabalhar à tarde também. Né? Eu vou ter que trabalhar pela manhã e se eu conseguir um bico aí para fazer na parte da tarde, eu vou fazer esse bico aí na parte da tarde
e para eu poder conseguir esse dinheiro para eu poder pagar, né, essa moto. Então é mais ou menos por aí que as empresas, né, elas trabalham. Nós trabalhamos em um turno só, então vamos começar a trabalhar 2 turnos. Nós atendemos aqui 12 horas por dia, então vamos atender 24 horas por dia. Nós precisamos fazer alguma coisa para alcançar os nossos objetivos. Então nós falamos aqui dessas projeção de vendas, que é onde eu vou projetar, né? Eu estou vendendo 1 milhão, quero vender 2 milhões. E aí eu preciso criar estratégias para alcançar esses objetivos. Estime as demais receitas. Além de projetar quanto você deve receber pelas vendas, é importante incluir qualquer outra receita esperada para o período. Naturalmente, a maior parte das receitas da empresa vem de vendas de produtos, em serviços e sua atividade fim. Mas ela também pode receber dinheiro de aplicações financeiras, locações, cobranças de direitos autorais em imagem, entre outros ganhos extras. Essa questão das receitas, se aumenta as vendas, aumenta as receitas, isso é natural. Se eu vendo mais, eu pago mais impostos. Então é uma coisa que sempre vai andar juntos, né? Maior número de venda, maior número de receita. Maior número de venda, maior número de receita. Pode ser que eu também tenha que contratar mais funcionários para trabalhar na minha empresa. Pode ser que eu tenha que investir mais nos meus vendedores. Então tudo vai gerar receita, vai gerar despesas. Então eu preciso, isso também tem que estar, né, na parte orçamentária. Quanto de receita que vai aumentar? Quanto de despesa? Liste todos os custos e despesas. Depois de ter uma boa projeção das receitas, é hora de listar todos os custos e despesas esperados no orçamento empresarial. Como sempre, reforçando aqui, existem 4 principais tipos de ganhos em uma empresa: custos fixos, custos variáveis, despesas fixas, despesas variáveis. Quando a gente fala desses custos fixos, gastos recorrentes, custos fixos, né? Gastos recorrentes que não se alteram de acordo com o volume de produção, como aluguel, escritório, folha de pagamento. Então, esses são os custos fixos, né? Eles não são alterados. Por exemplo, se a empresa vai produzir mais ou menos, né? A não ser que eu tenha que contratar mais pessoas. No caso aqui de folha de pagamento, né? Se eu tiver que contratar novos colaboradores, automaticamente vai ter um custo maior. Mas ele será sempre fixo, né? E eu sei o valor que eu vou pagar no final do mês. Então esse valor fixo, eu sempre sei, né? Por mais que eu tenha que aumentar 2, 3, 4 ou 5 funcionários, eu sei quanto eu vou pagar para esses funcionários. Então eu sei quanto eu vou pagar no final do mês. Então ele é fixo, ele não tem uma variável. Os custos variáveis são gastos que variam conforme o volume de produção, como matéria-prima, para a fabricação de produtos, impostos pagos na comercialização. Então, esses custos variáveis, ele varia de acordo com a minha necessidade. Se eu preciso comprar 10 toneladas, eu vou pagar pelas 10 toneladas. Mas se surgiu um imprevisto e eu tiver que comprar 15 toneladas, isso vai ser variável. Pode ser que eu compre 15, 12, 13, 11. Então, vai variar de acordo com a quantidade de matéria-prima que eu consumo. Existem outros custos variáveis dentro da empresa, não foi citado aqui, mas existem. Mas isso aí a gente vai vendo mais à frente. Aí nós temos as despesas, nós falamos de custo, agora vamos falar de despesas fixas. Despesas administrativas que não variam de acordo com as vendas e distribuição, como IPTU, escritório, prestações de empréstimos e serviços de limpeza e manutenção. Então essas são as despesas fixas, não são variáveis, elas estão lá e você sabe quanto você tem que pagar todos os meses, ou todos os anos, né?
Aqui no caso do IPTU pode ter uma variação, mas é muito pequena. Por isso que a gente fala de despesa fixa. Despesas variáveis. Despesas administrativas que aumentam ou diminuem na mesma proporção das vendas, como comissão de vendedores. Comissão de vendedores, nós temos também a parte de impressão de papel. Se eu imprimo mais papel, eu gasto mais. Se eu imprimo menos, eu gasto menos. São despesas variáveis. Nessa etapa, é essencial que você contabilize todos esses gastos e faça uma estimativa para o próximo ano. Se estiver fazendo o orçamento geral do planejamento estratégico, você pode dividir os custos por área da empresa para facilitar a organização. Lembrando que é um bom momento para planejar o corte ou redução de custos e mudar esse cenário para melhor. E você, se você enxergar essa oportunidade durante a elaboração do orçamento. Bom, todo o orçamento, todo, eu vou falar para vocês, todo o orçamento tem que ter corte ou redução de custos. Se um governo, vou falar assim, por exemplo, o executivo, né, o presidente do país, quando ele faz os seus orçamentos, vocês podem ver que as empresas de telecomunicação, no caso nós temos aí várias empresas que divulgam esses dados. Vocês podem ver que o governo ele está fazendo corte no orçamento, cortes e mais cortes. Por que que está fazendo cortes e mais cortes? Para tentar segurar a inflação. Se o governo não faz cortes, ele não consegue segurar a inflação. É a mesma coisa de uma empresa. Se uma empresa ela não faz cortes, ela não consegue crescer, ela não consegue fazer investimentos, ela não consegue sobreviver. Né? A máquina executiva é do mesmo jeito. Por isso que há tantos cortes. E aí todo mundo, a gente vê assim um barulho muito grande, né? Porque o governo está cortando, está fazendo cortes. Mas precisa cortar, né? O ministro Paulo Guedes é uma pessoa extremamente inteligente e tem uma visão de futuro muito grande para o nosso país. Tem uma visão assim de melhoria muito grande. Por isso é que existem os cortes. Às vezes muita gente não compreende, fica reclamando. Ah, mas por que está cortando isso? Está cortando de educação, está cortando de moradia, está cortando aqui, está cortando ali, e todo mundo fica reclamando. Precisa fazer cortes. Se não fizer cortes dentro desses orçamentos, nós vamos naufragar. Né? Nós temos aí alguns países que são exemplos. Eu estou falando aqui da parte técnica, tá, gente? Não estou fazendo política, não. Não sou contra e nem a favor de nenhum governo. Estou falando de parte técnica. Nós temos aqui a Venezuela, né? Venezuela não faz cortes. Não, é teto ilimitado, né, de gastos. Nós podemos gastar o tanto que nós quiser, porque nós somos aqui, né, o executivo e nós vamos gastar o tanto que nós quiser. Não tem teto de gasto. O que acontece? A inflação cresce e de repente as pessoas começam a passar fome, que é o caso da Venezuela, né? É o caso agora da Argentina. O que está acontecendo lá? Por que está acontecendo? Né? Por que a inflação chegou a quase 60%? Porque não houve corte, não houve redução de custos. E aí, o que aconteceu? A máquina pública ela não consegue manter como se diz, os gastos exagerados que são ali mantidos, né, pelo executivo. E aí vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para nada. O dinheiro acaba. Ah, mas tem muita gente que fala assim, não, dinheiro a gente faz mais. Dinheiro não é uma moeda de troca? No passado, só para vocês entenderem melhor, no passado eu pegava um bode, trocava em troca de um burro. E ali pegava farinha, pegava mel, né, de volta, ou vice-versa.
Daí eu pegava a farinha e trocava em troca do milho. Eu pegava o fubá e trocava em troca de leite. Então, existia troca de produtos. E aí o governo, para facilitar, ele criou a moeda. Então a moeda é uma forma de troca. Então o dinheiro ele não serve para nada mais a não ser como moeda de troca. Então eu crio a moeda, só que essa moeda ela tem que ter troca. O governo não pode só simplesmente criar a moeda, criar o dinheiro. Ah, eu vou criar dinheiro, porque dinheiro imprime. Eu vou imprimir dinheiro e vou colocar no mercado. Tem gente que pensa que é só imprimir o dinheiro e pôr lá. Não, não é assim que funciona. Então, o governo ele imprime o dinheiro, mas esse dinheiro, o governo paga por esse dinheiro. O governo não simplesmente pega o dinheiro e coloca lá para as pessoas gastarem. Não, o governo precisa pagar por esse dinheiro. E aí, como que esse dinheiro ele retorna, né, para os cofres públicos? Aí a gente precisa, por exemplo, se o governo colocou lá nos bancos, né, para você pegar esse dinheiro é uma base de troca. Se você não tiver como pegar esse dinheiro lá, você não pega. Então é uma base de troca. Então precisa ter um equilíbrio fiscal para poder não entrar em decadência. Porque senão nós vamos ter dinheiro, mas não vamos ter mercadoria para comprar. Vai resolver alguma coisa? Que é o caso, né, da Venezuela. Você pega lá um salário mínimo, compra um pacote de arroz, um litro de óleo e acabou o dinheiro. Você tem muito dinheiro, mas o dinheiro que você tem não dá para comprar nada. Então não adianta só ter o dinheiro. A gente tem que ter o dinheiro, mas tem que ter a mercadoria também. E aí é onde que está o detalhe, não é só imprimir dinheiro. Então precisa fazer corte no orçamento, precisa organizar a casa para poder fazer novos investimentos. A empresa funciona dessa forma também. Agora, quando você vê alguém falando sobre cortes, você vai entender melhor sobre esse assunto. Nós temos aqui, calcule o ativo fixo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu estou falando, nem não deixo vocês falarem. Alguma dúvida, algum comentário? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Se tiver alguma dúvida aí, algum comentário, pode falar, viu, pessoal? Pode parar. Ô, professor, me explica isso aí de novo. Ficou meio vago aqui, quero entender melhor. Eu paro aqui e explico para vocês. Também é importante que o orçamento empresarial inclua o ativo fixo da empresa, ou seja, seus bens, direitos permanentes, que garantem o seu funcionamento. Existem basicamente dois tipos de ativos: ativos tangíveis, que são os ativos palpáveis, ou seja, bens físicos como mobília, equipamentos, móveis, máquinas, ferramentas e etc. E os ativos intangíveis, que são propriedades abstratas, que não podem ser tocadas, como direitos de ordem jurídica, financeira e econômica. Alguns exemplos de ativos intangíveis são as marcas da empresa, patentes de produtos e tecnologias, direitos autorais e títulos financeiros como ações e contratos. O que vocês acham? Marca da empresa tem um valor ou não? Vocês acham que não? Por exemplo, eu falo assim, Omo. Todo mundo conhece, né? Sabão em pó Omo. Aí vocês, o que vocês acham? Tem valor essa marca Omo? Ou ela não tem valor nenhum? Eu acho que tem. Com certeza. Tem muito valor. Né? Se a gente pegasse hoje e falasse assim, vamos vender a empresa Omo, de sabão em pó Omo. A marca vale mais do que a própria empresa física, porque ela é muito conhecida. E para essa marca chegar a ter esse conhecimento, houve muitos investimentos lá atrás. Né? Quando você fala extrato de tomate elefante, todo mundo conhece extrato de tomate elefante. Qualquer lugar que você vai existe extrato elefante, todo mundo conhece ele. Então a marca ela tem um valor muito forte.
né? Eu posso dizer que a marca vale mais do que a própria empresa, para vocês terem ideia. Né? Nós temos aí outras marcas aí famosas, como a Nike, Olímpicos. Então essas marcas, elas valem muito, muito, muito dinheiro. Né? Se a fábrica dizer assim, olha, eu vou vender a marca para você, eu vou ficar com a empresa. Ele vende a marca pelo um valor talvez mais alto do que a empresa dele. Ele vende a marca, outra empresa compra a marca, continua produzindo, e ele continua com a empresa dele, cria outra marca, né? Digamos que, vou criar uma outra marca aqui, vou continuar produzindo os mesmos produtos, mas com uma marca diferente. Então, a empresa que comprou a marca daquela determinada empresa vai trabalhar com aquela marca, com um produto similar, diferente, e isso acontece, viu, gente? Às vezes você pensa que a marca ela é exclusiva a vida inteira. Não, pode ser que essa marca seja vendida. Né? Como nós temos, só para vocês terem ideia, existe o frango perdigão e existe o frango batavo. O batavo é mais barato. Né? A Perdigão comprou a Batavo, então ela continuou produzindo Batavo. Batavo é mais barato. Perdigão é mais caro. Só que lá dentro da indústria, o mesmo frango que vai na embalagem Batavo vai na embalagem Perdigão. Eu vi várias vezes, né, o mesmo produto sendo colocado na embalagem Batavo, o mesmo produto sendo colocado na embalagem Perdigão. Aí você vai a um supermercado para comprar Batavo e Perdigão, aí o Perdigão tá lá, tipo, 3, 4 reais por quilo mais caro do que o Batavo. Aí você fala, não, mas é Perdigão, né? Perdigão tem marca, né? Perdigão é conhecido aí no mundo inteiro. Batavo é uma marquinha assim mais para lá, menos conhecida e tal. Então os frangos da Perdigão têm qualidade, da Batavo não tem. Mas aí dentro da embalagem é o mesmo frango, o mesmo. Né? Aí o óleo de cozinha é da Comigo e o óleo de cozinha da... Qual é a outra marca? Não me recorde agora. Porque eu não compro óleo, então eu fico meio por fora. Girassol? Tem uma marca de óleo chamada Girassol, não tem? Tem. Soia também, temos o soia. Aí você fala assim, o óleo... Aí você vai ao supermercado, aí tem o óleo da Comigo, tem o soia. O soia é mais caro do que o da Comigo. Só que muitas vezes a própria empresa da soia compra o óleo da Comigo e coloca lá na embalagem deles. E aí o produto é mais caro. Por quê? Marca. A marca dita o preço do produto e as pessoas compram. Então a marca tem muito valor. Por isso que eu estou dizendo a vocês que muitas vezes a marca da empresa vale mais do que a própria empresa física. Porque a marca ela já é conhecida mundialmente, né? E muitas vezes nacionalmente, mas ela é muito conhecida. Né? Se você falar Nestlé, os produtos da Nestlé, todo mundo conhece os produtos da Nestlé. São bons, são de excelente qualidade. Então a marca Nestlé ela tem um valor muito alto. Ela é intangível. É uma coisa que você não consegue pegar, tocar, palpar, mas ela existe, ela está lá e tem um valor muito, muito, muito grande. Bom, aí nós vamos fazer o cálculos, né, desses ativos e tudo isso, gente, para eu poder conseguir algum tipo de financiamento, para eu fazer algum tipo de investimento, eu tenho que ter esses cálculos em mão e eu tenho que saber. Geralmente isso já vem tudo pronto no balanço patrimonial, certo? Isso aqui já está no balanço patrimonial, a gente fala dessas informações, né, mas elas já existem lá no balanço patrimonial. Aí é só fazer a análise mesmo. Quem faz isso? Nós temos os contadores que fazem esse trabalho. Nossa função é só analisar. Aí nós temos aqui, planeje os investimentos. Se um dos seus objetivos da sua empresa é crescer, os investimentos precisam estar presentes no seu orçamento empresarial. Investimentos. Pessoal, isso aqui é de suma importância. Eu venho falando isso para os meus alunos há muito tempo. Vocês precisam fazer
investimentos, né? Vocês precisam se esforçar para fazer investimentos na vida de vocês. Ah, qual investimento eu posso fazer na minha vida, professor? Uma faculdade, por exemplo, é um grande investimento na sua vida, né? Você pode fazer uma faculdade, você vai estar investindo em você, no seu conhecimento, para no futuro você conseguir um emprego melhor, para você conseguir oportunidades melhores. Eu posso fazer investimentos financeiros em imóveis. Eu posso fazer investimento, eu vou fazer um consórcio, vou começar a pagar esse consórcio. É um investimento que você está fazendo. Então, a gente precisa fazer investimento e as empresas precisam também fazer investimentos. Se elas não fazem investimentos, elas ficam estagnadas. Elas têm uma grande tendência de fechar as portas. Você pode se planejar para investir na abertura de uma nova filial, na compra de novos equipamentos, ampliação do quadro de colaboradores, implementação geral das empresas. De modo geral, as empresas podem investir a partir de seu capital próprio, destinando uma parte do lucro líquido para os projetos de expansão do negócio, ou buscar capital externo para esse fim. Nesse caso, há duas alternativas: buscar crédito junto aos bancos e instituições financeiras assumindo uma dívida, ou buscar buscar investidores interessados em se tornar acionista da empresa. As vantagens do empréstimo é que você não precisa dividir os seus resultados com os outros acionistas, se a empresa tiver um bom desempenho futuro. É lógico, se ela tiver prejuízo também, né, aí pronto, aí você se lasca. Se você faz essa distribuição com sócios, se porventura der lucro, faz a distribuição dos lucros. Se der prejuízo, distribuição dos prejuízos também. Agora, se você faz o financiamento e ela dar lucro, é só seu. Se ela der prejuízo, aí provavelmente ela vai abrir falência. As vantagens do empréstimo, nós já vemos isso aqui. Por outro lado, você estará dividindo. Por outro lado, você estará se endividando, ainda que possivelmente já se trata de um investimento, e pagando juros a uma instituição. Então, cabe você decidir o que vale mais a pena e incluir os investimentos necessários no orçamento, definindo de onde virá o dinheiro para aplicar nos projetos de ampliação do negócio. Então eu preciso analisar de onde eu vou tirar esse dinheiro, né? Eu vou tirar da minha própria empresa, de capital próprio, eu vou tirar um dinheiro no banco, né? Eu vou pegar um dinheiro emprestado com um determinado banco, eu vou vender parte da minha empresa para alguns investidores. E aí, qual é a decisão que eu vou tomar, no caso da empresa, para eu poder conseguir esse dinheiro para fazer novos investimentos? E aí, cabe a cada empresa analisar, né, o que é bom e o que é melhor para ela. Aí nós temos aqui, organize tudo em uma planilha ou software. Agora que você já projetou suas receitas, custos, despesas, investimentos, só precisa organizar todas essas informações na planilha ou software ou ferramenta da sua preferência, como mencionados anteriormente. Se quiser um processo mais ágil e eficiente, a melhor opção é ter um sistema de gestão empresarial com recursos e controles financeiros de automação de tarefas. Ele faz todo esse trabalho para mim, tá? Se eu tenho um sistema, o sistema faz todo esse serviço para mim. Então, o sistema ele é muito bom, só que não fica barato, custa muito caro. E se a empresa for uma empresa pequena, provavelmente não vai conseguir fazer investimento nesse tipo de sistema. Ele vai ter que fazer isso aqui manual mesmo. Agora, se for uma empresa grande, todas as empresas grandes já existe esse sistema. Até porque, por exemplo, se é uma empresa que tem, o caso da Havan. A Havan ela tem mais de 200 lojas espalhadas no Brasil. Só que ela é administrada por uma central, se eu não me engano, em Santa Catarina.
Então, todas as empresas estão interligadas naquela parte de recursos humanos lá de Santa Catarina. Então, tudo funciona lá, tudo. E de lá eles conseguem, né, fazer todo esse monitoramento no Brasil inteiro. Então, é um sistema, né, de informação muito bem organizado e esse sistema faz todo esse trabalho. E eles conseguem ter esses dados ali em tempo real o tempo todo. A importância de acompanhar e revisar o orçamento. Depois de fazer o seu orçamento empresarial, começa o trabalho de monitoramento e revisão contínua das metas. Afinal, não adianta fazer um planejamento orçamentário detalhado e abandoná-lo na gaveta. Para que os planos deem certo, você precisa usar os documentos como referência para avaliar o progresso do financeiro em direção às metas do período e fazer ajustes necessários conforme mudanças forem aparecendo. Assim, você se mantém fiel aos objetivos financeiros determinados para a empresa, mais ainda, tem a flexibilidade necessária para adaptar os novos cenários e traçar novas estratégias. O importante é enxergar o orçamento como um instrumento dinâmico que acompanha a realidade da empresa e se adequa às suas necessidades sem deixar para trás seus propósitos. Ou seja, não adianta nada eu fazer uma projeção, eu criar toda essa parte orçamentária e colocar isso na gaveta. Não vai resolver nada. Então eu preciso criar essa parte orçamentária, eu preciso elaborar todo o procedimento e eu preciso acompanhar. Depois de pronto, eu vou acompanhar cada parte, né, do processo, cada etapa do processo. Se for preciso fazer algumas adaptações, a gente vai fazendo as adaptações ao longo dos anos ou ao longo dos meses. Se não, se estiver indo tudo bem, a gente vai só acompanhando. Mas provavelmente, quando a gente fala de projeção, dificilmente essas projeções elas vão dar certo 100%. Sempre vai ter alguma coisa que eu vou ter que adaptar, eu vou ter que corrigir, algum problema que eu vou ter que corrigir no meio do caminho, porque nem sempre eu consigo vender o quanto eu quero vender, nem sempre eu consigo eliminar as despesas, né, que eu quero eliminar, e aí eu preciso trabalhar em cima desses detalhes, senão não vai resolver nada. Eu fazer todo esse trabalhão, né, dessa parte orçamentária e não trabalhar para que isso seja cumprido, né? E aí vai aparecendo as variáveis ao longo do caminho, né? Vai aparecendo as variáveis, pode ser que sejam boas ou ruins, e aí eu preciso ir corrigindo isso daí. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Ou tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo. Ok. Bom, a Ana Carolina, pode falar? Não consegui te ouvir, Ana. Não, tá tudo ok, esse material é muito bom, né? Assim, envolve muito a gente na aula. Com certeza. Bom, eu vou passar uma atividade para vocês dentro desse estudo que nós fizemos, né? Eu devo colocar essa atividade lá no Classroom, ainda agora pela manhã, para vocês fazerem. E aí no sábado, agora nossa aula é no sábado, de novo. E aí no sábado a gente vai dar continuidade. Provavelmente a gente vai corrigir essas atividades aí no sábado, né? E provavelmente é só a correção das atividades mesmo. Né? Eu vou estar passando essa atividade hoje para vocês fazerem até no sábado. E aí no sábado a gente faz a correção dessa atividade. A gente faz aí mais uma aulinha de reforço dentro desse conteúdo. E aí a gente na próxima semana a gente já vai entrar um pouco mais na questão do fluxo de caixa, que eu falei para vocês que eu ia fazer com vocês um fluxo de caixa. A Jéssica também quer falar? Pode ficar à vontade, Jéssica. Professor, bom dia. Bom dia. Eu tenho só uma dúvida com relação ao curso. Eu não sei como é que funciona, porque assim, o que a gente tem aula está sendo só com o senhor e tem outro professor que já entrou em contato com a gente dizendo os dias da aula dele, né? Uhum. Mas são 4 professores.
E como é que vai ser as outras partes, no caso? Então, Jéssica, o que que acontece? É, os nossos coordenadores, eu até fiquei assim um pouco preocupado com essa questão, porque eu vi que vocês tiveram dúvidas e perguntaram a respeito disso lá no grupo. Sim. Essa parte, eu como professor, não tenho como te dar uma resposta precisa. Por quê? Porque eu cumpro com a minha carga horária. Por exemplo, a minha coordenadora, ela me passa, olha, Davi, você vai ministrar aula para os seus alunos na quinta e na sexta-feira, no período matutino. Então, ela me passa, elas que fazem, né, toda a programação. Provavelmente, ela vai estar colocando outros professores durante os outros dias. Já era para isso ter acontecido. Não aconteceu ainda, eu acredito, por conta de alguns imprevistos. Nós estamos aí com, se eu não me engano, com mais de 30 turmas. E está entrando mais 22 turmas. Então eu acredito que elas ainda não colocaram esses professores ainda, ou melhor dizendo, ela pode fazer duas coisas. Ou ela pode colocar outros dois professores, ou ela pode colocar, por exemplo, eu para ministrar mais aulas durante a semana para vocês. Porque aí eu terminaria esse módulo mais rápido e começaria outro. Entendeu? Então, duas coisas vai acontecer. Ou ela vai colocar um novo professor para ministrar os outros módulos, ou ela vai acelerar o processo. No caso, vai colocar essas aulas que estão vagas para mim ou para o outro professor, para poder a gente acelerar esses módulos para a gente poder entrar nos outros. Então, Ah, tá, ou uma das entendi. duas coisas elas devem fazer nos próximos dias. Eu até vou colocar essa situação porque elas estão no grupo, mas não trouxe uma resposta. Não sei se é porque elas estão tentando organizar já para trazer uma resposta pronta, né? Porque muitas vezes elas ficam assim, tentando organizar a situação para trazer já uma resposta pronta para vocês, né? Mas eu fiquei também na expectativa se ela ia me passar, né, tipo mais 2 dias de aulas aí durante a semana com vocês, ou se ela vai colocar um novo professor para ministrar os outros módulos. Então eu não sei Pois como que é, vai ficar. eu tô dizendo assim, que a gente tá perdendo muito tempo, né? Porque entendi. A gente tá tendo aula praticamente do senhor. O outro professor disse que teve um problema, ele passou a atividade, mas a gente não teve aula igual a gente tá tendo agora com ele ainda. Uhum. Mas me preocupou muito essa questão, assim, porque eu achei que eu tava faltando aula, perdendo aula, ninguém fala nada no grupo. E quando eu fiz aqui pela iTag, né? Era diferente, todos os dias tinha aula, todos os dias os professores interagiam. Aí eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa. Aí, assim, se o senhor puder falar com o pessoal da coordenação, sei que isso não tem nada a ver, né? Mas para dar um parecer para a gente sobre isso e como é que vai ficar, porque é de segunda a sábado as Uhum. aulas. Mas eu estou tendo aula praticamente só o dia da aula do senhor e da aula do outro professor que já se manifestou. Mas a pessoal lá tinha que se organizar e passar uma resposta. Olha, a gente não está tendo ainda aula, não tem professor ainda disponível, mas a gente está correndo atrás de solucionar o problema, né? Não dá uma resposta 100%, mas já deixa a gente na esperança de que está acontecendo alguma coisa, porque eu acho que, assim como eu, todo do grupo lá ficou perdido, né? E Fica preocupado com a mesmo. situação. Eu não tiro a sua razão, não, tá? Eu concordo com você 100%. E eu até não trouxe, não falei nada, eu vi a pergunta de vocês lá e eu não falei nada porque, assim, por questão de ética profissional. Porque se o meu coordenador está no grupo, como que o professor vai dar uma resposta que teria que ser o coordenador que deveria dar essa resposta? E até Sim, porque você eu tá não certo. tenho, né, eu não tenho acesso à resposta de vocês. Se vocês me perguntassem alguma coisa referente à matéria que eu estou ministrando para vocês e os dias de aula que eu estou ministrando para vocês, eu responderia na hora. Não, gente, ó, vocês podem ficar tranquilo, eu estou aqui, né, eu vou dar uma satisfação. Mas na questão de coordenação, que seria nesse caso específico, né, seria a coordenação que tinha que trazer uma resposta. E aí Sim, eu sim. fiquei assim pensando, como que eu faço? Se eu dou uma resposta, às vezes eu estou passando na frente do meu gestor, né? Aí eu fiquei Sim. assim, sem Mas se o ação. senhor Falei, tiver contato com eles, aí você pede para eles dar uma resposta para a gente estar eu aguardando, porque já tem vou, o vou quê? sim. Uma semana de aula, né? Aham, não, fica E tranquilo, até eu vou falar agora com elas. nada, mas Eu vou aí assim, conversar com elas. Eu vou entrar em contato com a Mônica hoje para saber o que que a gente pode fazer, né? Se a tá gente bom, pode, então. se eu posso ministrar aula nesses dias que está vago,
porque também aí eu acelero o procedimento dessa matéria. E Até concluindo melhor, essa, eu né? já posso entrar com outra também com vocês. Eu vou conversar com ela assim, para ver Tá como que bom, tá. então. Eu acredito que era o professor Giovanni que ia ministrar com vocês os outros dias de aula. Eu não sei se vocês viram que o professor Giovanni saiu do grupo, porque o professor Vi. Giovanni, ele assumiu como vice-diretor da instituição. Então, como ele assumiu como vice-diretor, aí ele saiu do grupo. Eu acredito que ele que era o professor que ia ministrar essas aulas. Então, como já havia toda uma programação, nós temos um sistema chamado SIGA. Eu até passei para vocês fazerem um acesso. Então, quando a gente faz toda a programação no SIGA para um determinado professor ministrar aquela aula, e aí aquele professor sai, aí eles têm que fazer toda uma programação novamente. E aí aonde que pega? Demora um pouco, né? Porque aí leva um determinado tempo, porque o SIGA, ele é de todo o estado de Goiás. Então o SIGA, nós temos hoje aí em média 30 mil alunos no SIGA. Então o pessoal que faz a programação dos professores no SIGA, então eles falam assim, não, a gente vai ter que aguardar, vai ter que aguardar. Aí fica assim, enrolando os nossos coordenadores. Aí eles querem resolver o problema, mas tem que aguardar o pessoal que faz Sistema. o problema, a inserção desse novo professor lá no SIGA. Aí é onde que às vezes fica assim, essa bola de neve. Mas fiquem tranquilos, eu vou conversar com a Mônica, né, e a gente vai organizar essa questão. Eu vou trazer uma resposta aí mais objetiva para vocês. Tá bom. Obrigada, professor. De nada. Alguma dúvida a mais que vocês desejam colocar? Não? Bom, pessoal, Não. então tenham aí um excelente dia. Depois eu vou mandar a atividade lá no Classroom. Eu aviso vocês lá no grupo, a atividade já está disponível para vocês. A atividade vai ser em forma de formulário. Então vai ter o link do formulário, vocês entram no formulário, coloca lá a sua resposta, e após terminar a sua resposta, você envia essa resposta. Eu já vou receber essa resposta de forma automática no formulário. Provavelmente vocês também receberão uma cópia dessas respostas no seu e-mail. Combinado? Tenham todos aí um excelente dia, um forte abraço, um beijo no coração. Bom dia. Muito obrigado. Igualmente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, professor.